Perfeito, Robson. Muito honroso para mim ter você aqui. Você foi um dos meus ídolos quando se fala em esporte, não? E eu tenho uma afinidade, assim, não porque eu pratique, mas porque eu acho tão belo o atletismo, porque ele é talvez o mais natural dos esportes, na minha percepção, tá? O atletismo e a natação, porque você usa simplesmente ali o corpo e não precisa de nada, de nenhum instrumento, enfim, eu acho bem bacana isso. Perfeito. Eu tive a honra de conhecer pessoalmente no Rio de Janeiro e durante um café da manhã você trouxe assim, um recorte da sua história de vida que foi impactante porque tem muita conexão com a minha própria história de vida. Tá? E eu acho que, creio que por isso nós acabamos então estabelecendo essa afinidade aí bacana. Então, sendo possível, eu queria que você trouxesse para a gente aqui como o Robson Caetano ele percebe que as emoções fizeram parte da trajetória de vida dele, né? Da infância até chegar a ser um atleta olímpico. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Ou, como eu sempre digo, oi, olá, como é que vocês estão? E você, principalmente, Wilson. Muito obrigado. Porque você é uma pessoa de um coração gigantesco, uma pessoa que Ó, tem... cara. Você tem o toque do Midas, né? Ó, cara. E Que isso coisa. é muito bacana, é muito legal de ver, porque você não faz por você apenas, você faz pela vida de outras pessoas. Isso é louvável, isso é de se tirar o chapéu. São Ó, poucas cara, as obrigado. pessoas que a gente encontra nesse mundo que estabelece essa conexão, essa ligação, esse vínculo, esse link com as pessoas de maneira tão natural, tá? Bacana, cara. Mas Obrigado. eu diria para você, professor, doutor, mestre, meu amigo, Ah, que na minha vida eu sempre fui, eu tive como, por sorte ou falta de sorte, hum, minha primeira treinadora foi uma mulher chamada Sônia Rissetti, uma profissional de educação física e psicóloga. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida como atleta, porque ela foi me dando os caminhos a serem percorridos para que eu não entrasse, por exemplo, em desespero de maneira tão assintosa, para que eu não perdesse o controle de maneira tão desesperada, para que eu pudesse sempre ter o controle da prova, sempre o controle dos adversários. Isso foi muito importante para mim. Eu aprendi muito rápido isso e entendi a importância de você ter o controle da situação. Aliás, você treina para isso. E como eu sempre digo, 80% do trabalho do atleta ou de qualquer profissional, eu diria que eu vou até mais longe, né? Que 85% de todo sucesso ou insucesso do profissional em qualquer área, ela está muito linkada ao mental, ao poder que você tem de atrair o positivo ou não. É muito importante você ser o senhor das suas atitudes, comandar todas as suas ações. Por isso é que existem os cabeças de chave, tá? Tem muito uma relação direta com isso. São aqueles que têm um domínio maior, que têm um controle maior e que são realmente os melhores nas suas modalidades. Eu sempre olha, tive a chance de crescer nesse universo que tem como prioridade a força mental. Talvez isso tenha sido muito positivo para mim. olha que coisa forte. Como você consegue enxergar hoje que essa tua atitude mental fez um diferencial na tua vida, aquele menino que saiu daquele ambiente e se tornou aí um campeão olímpico mundial? Diga aí. Muito do que a gente pratica, né? Você vivencia, não tem jeito, você tem que vivenciar. O mundo acadêmico, ele é maravilhoso. Eu Uhum. sou professor de educação física, pós-graduado em treinamento esportivo, em biomecânica, sou jornalista também formado, mas você tem que vivenciar, você tem que Isso. viver. E essas vivências, elas são importantes para que você possa entender o processo. No caminho, você encontra
os mais variados, as mais variadas circunstâncias. Você tem que lidar com elas de maneira muito inteligente emocionalmente. Você não pode se desesperar. Você tem que entender que faz parte do seu crescimento. Por isso, nas categorias de base, a gente experimenta absolutamente tudo. Eu passei por todas as categorias, desde o infantil até a fase adulta, que são 18, 19 anos de idade, e esse processo de entendimento, as frustrações com resultados que não foram tão positivos, as tristezas com as derrotas, mas o crescimento com elas, me fez build up, já ia falar besteira em inglês. Ela construiu, forjou um atleta que poderia e pôde, que esteve saindo de uma comunidade carente, aquele pretinho que saiu lá da favela da Nova Holanda e que se viu diante de um estádio com 80 mil pessoas para assistir uma final de 100 metros rasos, de um lado Ben Johnson, do outro lado Carl Lewis. Então, essa caminhada, ela precisa ser feita. Você precisa abraçar o esporte precisa te abraçar, as profissões, sejam elas quais forem, para que você possa, durante o processo, durante a sua caminhada, interpretar e entender que tudo o que acontece, ela faz parte de uma construção. E uma construção que é física, que é espiritual e, principalmente, mental. Muito forte isso, muito forte isso. Talvez, não sei se você poderá descrever, mas eu gostaria de escutar de você o seguinte: na tua carreira como atleta profissional e campeão olímpico, qual o momento mais difícil que você consegue olhar para essa trajetória e identificar, nossa, aquele ponto ali foi o mais difícil da minha carreira? Eu diria que todos os momentos que eu passei como derrotas, elas foram fundamentais para que eu pudesse crescer como atleta, como pessoa. Mas eu diria para você que não teve frustração maior que 1992, Barcelona, quando eu cheguei para a competição favorito, a prova dos 200 metros, e terminei a prova em 4º lugar. Esse talvez tenha sido o momento de maior frustração dentro do esporte para mim. Eu cheguei praticamente com a medalha de ouro no peito, vamos dizer assim. E saí de lá com um 4º lugar. E aí vem um questionamento meu, que é porque, claro, eu tive que me reorganizar, os caminhos que o cérebro percorre até chegar nos músculos, chegar no espírito. Sim. Eles são inúmeros. E nesse meu reencontro, eu levei 4 anos trabalhando para chegar a mais uma medalha olímpica, que foi em 96 em Atlanta. E aí eu senti talvez um pouco de falta de um profissional que me fizesse uma análise mais completa. E aí é que vem a minha pergunta para você. Jailson, como é que a análise esportiva ou a análise ela pode ajudar o atleta, os profissionais da área do esporte? Como é que ela consegue juntar esses cacos e colocar o atleta de pé emocionalmente? Olha que coisa interessante, né? Primeiro, parabéns pelo aprendizado, né? Porque entender que aquele momento ali foi impactante é um aprendizado que certamente é impossível de se esquecer. Tá? Bom, a análise emocional corporativa e agora tendo essa visão também esportiva, a análise emocional esportiva, ela tem 2 vertentes. A primeira é ensinar o atleta sobre a estrutura emocional antes que ele entre na prova. Interessante. Né? A pergunta que você fez foi: como é que eu faço para colocar esse profissional no trilho? A ideia é que ele não saia do trilho, né? Porque antes ele vai entender melhor como as emoções se estruturam, como fazem parte da sua trajetória de vida e dos seus objetivos, que são os resultados que ele quer alcançar. Então, há um trabalho com análise emocional e ela é feita antes, né? Durante todo o preparo, na verdade, do atleta,
na sua carreira, mas também em relação às suas competições. E é claro que há a análise emocional que podemos aferir e aplicar depois de uma derrota, olha, interessante, ou mesmo de uma vitória, né? E é interessante entender o seguinte: quando se dá uma vitória, fazer um mapeamento emocional para entender o seguinte: o que foi que estava comigo naquele momento, Uhum. né? O que foi que me fez ir adiante? O que foi que me fez superar esse resultado? Porque começamos a entender que podemos encontrar um padrão de emoções que me faz ir adiante, muito mais adiante. E quando há as derrotas, os resultados não tão interessantes, entender também quais são os padrões e estruturas emocionais que estavam presentes naquele atleta e que o fez não conseguir alcançar os seus objetivos. Então, a análise emocional, Robson, ela propiciona exatamente que o treinador, aquele que acompanha aquele profissional e também o atleta comece a ter uma visão muito mais estratégica dos seus processos emocionais, né? Onde está talvez o ponto fraco do atleta? É ele não entender que as emoções estão permeando ali sua trajetória. E como ele não percebe, ele não consegue usar isso ao seu favor de uma forma estratégica. Então, a tua história de vida, ela é fabulosa. Então, aquele menino, né, aquele peitinho que você citou aqui, aquele menino carrega uma história de vida emocional muito impactante. E aquele menino, que se transformou em um adolescente, depois um jovem, uma grande atleta, precisava compreender esses processos para evitar equívocos, como aconteceu em Barcelona, né? E teria evitado certamente muitos outros. Creio que você passou por situações de equívocos que levam a arrependimento depois, né? Porque exatamente havia um plano emocional que não havia sido ali compreendido. Então, a provocação... Pergunte. Até que ponto, e assim, aí, não querendo interromper, mas até que ponto a relação técnico-atleta, família, ela interfere nos resultados dos atletas? Nossa, é de uma forma muito predominante, essa palavra, predominante. Como eu trabalho com pessoas, e eu sou fruto de uma história que você conheceu um pouco, né? Eu entendo perfeitamente que aonde eu cheguei e estou buscando chegar não é uma trajetória só minha. Uhum. Eu sinto, de alguma forma, eu carrego e levo toda uma história dos meus ancestrais aqui e que está presente quando eu realizo uma coisa, né? Uma formação, um curso, uma imersão. Então, onde eu quero chegar? O atleta, ele não está ali só por ele, né? E por isso que é comum, por exemplo, você pegar um jogador de futebol, porque é que eles oferecem o gol que foi feito para o filho, para a esposa, para a mãe, para o pai, né? Essa é a prova do seguinte: cara, esse gol não é meu, tá? Esse gol pertence a vocês também. Esse gol pertence à minha família, porque me fez chegar até aqui. Esse gol pertence também ao meu treinador, porque é ele que me acompanha todo dia. Pertence ao clube. Então, a comemoração de um atleta em qualquer uma categoria, ela representa a história de vida daquele indivíduo com todos aqueles que fizeram parte da sua história. Então, não tenha dúvida, amigo. E ali, o Robson, na sua trajetória profissional, ele, consciente ou inconsciente, representava algo muito maior. A sua história de vida, de onde você nasceu, de onde veio, sua família, seus treinadores, seus patrocinadores. Então, está intimamente ligado a isso. Não é? Já eu vou fazer um relato, tá? De como essa... Não é que se cria uma dependência, né, do técnico. Eu acho que cria-se mais uma dependência do trabalho executado. Tá? Ok. Mas eu vou falar da prova dos 100 metros em Seul. Tá? Opa. Uma prova bem específica. E eu lembro que na primeira eliminatória, o meu técnico ficava num ponto e eu olhava para ele, ele balançava a cabeça e eu ia pro tiro, venci a primeira série. Na segunda série,
na segunda eliminatória, ele estava no mesmo ponto e ele, mesmo gesto. Fomos para a semifinal. Na semifinal, ele no mesmo ponto, já estava um pouco mais lotado, porque foi um pouco mais à tarde, era uma prova que estava todo mundo esperando, Carl Lewis, Ben Johnson, aquela coisa toda. Já tínhamos ali umas 60 mil pessoas no estádio, o negócio estava louco. E ele, mesmo gesto, exatamente igual, tudo muito parecido, eu fiz o gesto também, corri, passei para a final. E aí na final acontece algo que ele mesmo fala que se arrepende. Ele fala assim, eu não consegui assistir a prova. Olha aí. Então eu olhei para aquele ponto, ele não estava lá. Nossa. E aí você percebe o seguinte, você vai em cima da história da sua estrada, do que você fez, do que você treinou. Porque é como se fosse uma bengala. Você fala assim, cara, ele tá ali, pô, tá todo mundo ali, minha família tá ali, ali estão representadas as pessoas que eu gosto, que eu amo, através daquele cara. Então, é aqui. E ele não estava lá na final. Conclusão, terminei a prova em 5º lugar. Eu poderia ter ido um pouco melhor? Poderia ter ido um pouco melhor, claro, mas foi a primeira final olímpica de um atleta brasileiro, na prova dos 100 metros, foi lindo, foi maravilhoso. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, o que houve? Onde é que você estava? Ele falou assim, Robson, eu não consegui assistir a prova. Eu não conseguia, eu fiquei assistindo da tela. Aí eu falei para ele assim, cara, você viaja quase 15 mil quilômetros, saindo do Brasil para chegar aqui em Seul. Lá no Brasil é noite, aqui é tarde, cara, você não vê a prova. E aí ele fala assim, não, mas no 200 eu vou estar. Eu tava criticando ele, era uma crítica ferrenha, dura. Sim. E de repente, quando ele diz, no 200 eu vou estar, eu recebo uma informação que meu cérebro processou da seguinte forma, fica tranquilo que vai tudo dar certo. Forte isso. Então, eu sempre digo isso, para a vitória, e uma prova que é um outro exemplo que eu vou te dar, uma prova como 400 com barreiras, que hoje nós temos o Pio, que é o campeão mundial do 400 com barreira, você percebe que todo mundo que termina atrás dele termina assim exaurido, cansado, destruído. E como é que ele termina? Inteiro, em pé, comemorando. Não é exatamente, não é só por conta do treinamento. É por conta de um hormônio, dopamina, que seja, que invade o corpo desse cidadão e que dá uma sensação de felicidade, saciedade tão grande que o cansaço do esforço físico como uma prova como 400 com barreira, ou até mesmo como a dos 800, como foi o de Joaquim Cruz, depois do 800 em Los Angeles, correr, fazer mais uma volta com a bandeirinha, depois de correr 800 metros para 1,43, isso, na minha concepção, e eu deveria me aprofundar um pouco mais nesse estudo, eu vou fazer isso, de como as vitórias, como o sucesso está ligado diretamente a essa felicidade, essa saciedade que nos acomete. A gente não sente dor. É inacreditável. Perfeito. Muito bom. Bom, então se me permite comentar que você traz duas informações importantíssimas aí. A primeira sobre Seul, que você trouxe com o seu treinador, o que aconteceu na etapa final. E dentro da análise emocional, nós temos ferramentas, né, desenvolvidas para aplicar no nosso cliente. E aí mensurar como as emoções estão presentes ali. Uma dessas ferramentas tem o nome de referências. Interessante. Descobrimos e fazemos o cliente enxergar e descobrir, claro, suas referências de vida. Isso é uma das ferramentas mais impactantes que os analistas trazem como feedback. Né? Quando eles aplicam, né, a pessoa desaba. Por quê? Nós carregamos referências, mas não temos a consciência de quão profundas essas referências são. Então, se você perguntar a um atleta, que é a tua área de atuação, quem são tuas referências? Certamente ele vai falar, meu pai, minha mãe, meu treinador. Mas não são só essas pessoas. Carregamos referências que nós não temos noção.
um amigo da infância, um vizinho, né, um avô, um professor. E quando vamos para uma ação na qual nosso sistema nervoso precisa colocar tudo o que ele tem, sabe o que ele vai buscar? Como motivo, nossas referências. Uhum. Nossas referências. Então, o que você fez lá em Seul, quando você olhou para o seu treinador, todas as vezes que você olhava, o que você buscava ali era referência. Né? Uhum. Referência. E quando você olhou e a referência lá não estava, seu sistema nervoso entendeu o seguinte: cara, não sei agora o que fazer, hein? Vamos lá ver Porque o que vai dar. essa ponte estabelecida através do treinador ali, com essa referência que é a família, o amigo, Isso. coisas que estão linkadas à sua história, ela se rompe. Aí você se vê só e você fala assim: agora tem que resolver. Agora é comigo. Agora é comigo, cara. Agora tem que dar um jeito. Então, essa é a primeira vertente. E a segunda é quando você traz aqui sobre as vitórias, né? Poderíamos, e podemos, inclusive, em outro momento, gravar para falar de forma técnica, né? Científica. Mas aqui o bate-papo foi diferente. Então, poderíamos falar aqui dos hormônios todos necessários para que isso aconteça. Mas nesse momento, o que é importante saber é o seguinte: para que haja produção de qualquer neurotransmissor, é preciso que haja informações pré-existentes. Então, você falou da dopamina. Ok, ela não será gerada se não houver informações em minhas redes neurais que ativem ela. Onde eu quero chegar? Quando o resultado é alcançado, ali se concretiza para aquele sistema nervoso que não é só a vitória, não é só o prêmio. Ali carrega um simbolismo muito forte. Então, quanto mais simbólico para uma pessoa é um resultado, mais ele consegue ir além. Como você faz, é chegar em primeiro lugar sorrindo. Os outros chegam morrendo, praticamente, né? É conseguir dar mais uma volta em todo o estádio. Então, há um simbolismo ali muito forte. Quando se fala em atletas, e você para mim é um grande atleta, eu faço uma comparação muito justa a um filme que é Coração Valente, acho que você deve lembrar, Conheço. com o Mel Gibson, né? Hum? E quem não conhece ainda, por favor, assistir, porque vale a pena. Onde eu quero chegar, eu faço isso com uma análise emocional. Numa batalha em que, de um lado, um exército poderoso, treinado e com todo o equipamento necessário, né? Com milhares de pessoas, e do outro lado, um grupo de pessoas, né? De moradores de um país sem treino, né? Sem armas adequadas, né? E quando eles olham para aquele exército enorme, é claro que, de forma instintiva, o objetivo é o quê? Vamos cair fora, cara, vamos morrer. Uhum. Não tem como vencer esse exército aqui, cara. Olha pra gente, né? Então, o que o personagem Mel Gibson vai fazer? Aí entra o processo emocional. Porque quando as pessoas querem desistir para ir embora, o comando que ele dá é o seguinte: esse dia vai entrar para a nossa história, ponto. A questão é de que forma? O que vocês vão contar aos seus netos? E aí muda tudo. O que vocês vão contar aos seus netos? Que vocês desistiram, deram as costas e fugiram? Porque vocês morreram tentando fazer o que tinha que ser feito? E aí mudou a chave, cara. E aí aquele Mas eu te grupinho... falo, mas eu te falo, Diga. esse pequeno grupo de irlandeses, né, Uhum. que estavam lutando pelas suas terras, que eram os clãs, né, que se estabeleceram Isso. na Irlanda, só tem uma, quer dizer, não é nem que seja uma falha, né? Talvez uma falha humana. Essa é uma Sim. falha humana, que é todo mundo tem um preço. Isso é complicado, porque o personagem do Mel Gibson, ele é decapitado. Isso. E a palavra freedom, liberdade, Isso. que é uma coisa que eu sempre carreguei muito forte comigo por conta dos meus antepassados, por conta daqueles que chegaram aqui, ali no Cais do Valongo, que foram açoitados, muitos que morreram no meio do caminho, alguns que foram jogados ao mar. Eu carrego isso muito forte na minha história, na minha vida. Então, todas as vezes, todas as minhas ações, todos os meus atos, é muito voltados e pensado para eles. Quando eu tento
por exemplo, agora, nesse exato momento, eu estou aqui olhando como referência meu amigo Jair Claro, meu amigo já, mas eu estou olhando as minhas referências dos meus antepassados, as pessoas que Perfeito. fizeram, e me orgulhando de poder estar sentado com um profissional de educação física discutindo algo de tamanha relevância que é a análise emocional. Eu fico muito feliz com isso. Por isso, vai aqui uma outra pergunta que eu acho que ela tem, assim... Manda. Quando nós falamos dos nossos ancestrais, das pessoas que vieram antes da gente, porque a gente não pensa muito nisso, você acabou de falar isso, a gente não raciocina sobre isso, está muito intrínseco na gente. Mas essa árvore genealógica, essa transferência de genes, né, ela traz também esse poder de guerrear, de brigar, como a gente faz hoje, nos dias de hoje, inclusive por conta de sofrermos muito por sermos pretos. Sim. Traz muito isso? Traz, não tenha dúvida disso. E por trazer é que precisamos fazer uma análise emocional para encontrar essas informações. Tá? E sua pergunta é fabulosa. Eu costumo dizer aos alunos que nós temos duas formas de viver. A primeira é achar que nada faz sentido. E aí você segue seu rumo. A segunda é buscar sentido para tudo que você faz. Só tem essas duas formas, tá? Eu ensino isso às pessoas. Então, na análise emocional, o atleta, mas qualquer ser humano pode fazer análise emocional. Mas no teu caso aqui, nosso bate-papo é sobre atletas, não? Esporte. Você dar ao atleta que muitas vezes começa uma trajetória de vida equivocada, sem muita base familiar, né? Que tem um sonho muito grande, então coloca toda a esperança, talvez, de seu clã nele. Isso é um peso muito grande, muito medonho até, algumas vezes. É preciso dar a esse jovem, já no início, uma compreensão da sua história de vida e como isso configurou suas emoções, cara. Compreende? Então, o que você falou é muito profundo. Será que está aqui, Jailson, em mim, o que meus ancestrais fizeram? É óbvio. Se você é humano, você está. Né? Teu sangue mostra isso. Eu sou o resultado daqueles que vieram antes de mim. Ponto. Ah, isso é religião. Não, você quer orar de qualquer vertente, vai dar certo. Eu estou orando pela vertente científica, cara. O meu sangue é fruto do sangue dos meus pais, que tem por seus antepassados. Então, você não nasceu, não caiu de paraquedas, tá? Não caiu de paraquedas. Então, é preciso reconhecer toda essa estrutura que me faz aqui como um ser biológico que eu sou, mas também como um ser integral, que possui uma mente, que possui uma espiritualidade. Então, quanto mais eu conhecer isso, mais cedo, mais eu tenderei a evitar equívocos. Não é evitar erros, eu ensino isso. O erro faz parte do processo de aprendizado. Equívoco é quando você ignora os erros que você já cometeu e continua lá. Tá? Então, quanto mais eu me conheço, eu tendo a evitar os equívocos. Erros vão fazer parte, porque somos seres imperfeitos. Né? Mas é muito profundo, Robson, você que trabalha com atletas, você que hoje ainda continua no esporte, como seria fundamental para esses jovens já agora passarem por uma análise emocional. E não só eles, mas os seus treinadores primeiro, para que não aconteça aquilo que aconteceu com o teu lá em Seul. Então, a análise emocional primeiro passa pelo treinador para que ele possa saber aplicar isso nos seus atletas. É importante, então, lembrar que a gente isso não deve se ater apenas às pessoas. As instituições também acabam muito esse tipo de informação e que deve ser importante para elas também, né? Perfeito. Por exemplo, vou te perguntar aqui, imagina um clube, tá? Um clube que tem seus atletas e tem várias divisões, enfim. Eu te pergunto, qual emoção caracteriza mais aquele clube específico? Aí ele não sabe te responder. Verdade. Não sabe, tá? Aí você vai olhar
Eu vou pegar futebol porque a maioria, enfim, se conecta a ele. Você vai pegar um time de futebol que pertence a um clube, enfim. Então aquele time não está dando bons resultados. Ah, a culpa é do técnico, vamos tirar da direção. A pergunta é: que emoção mais predominante está se fazendo presente naquele time? Não sabem responder. Tá? Eles se veem meio perdidos porque existe uma relação muito direta com paixão, que Então, é a perda da consciência, praticamente, quando você fala essa palavra especificamente, paixão. Então, por exemplo, clubes como Bahia, Flamengo, Vitória, pelo menos, Corinthians, são Isso. clubes que a paixão, o Palmeiras, então, a paixão ela é tão dominante que o ser não consegue raciocinar direito, ele não consegue Perfeito. entender a razão pela qual ele é Palmeiras ou a razão pela qual ele é Flamengo, ou o que seja. Eu sempre digo que no futebol, eu sou Brasil. Uhum. Então, por exemplo, eu vejo umas insanidades como, por exemplo, na última Libertadores, estava Flamengo e um time do Chile, sei lá. As pessoas torcendo pro time de lá, cara. E eu falo assim, não, gente. Porra, a gente é brasileiro, cara. Vamos torcer pro Flamengo. Porra, torcer pro Flamengo nunca, porra, um bando de mulambo, não sei o quê. Eu falo, moçada, vamos pensar, cara. Porque, de boa, uma coisa é o Flamengo ganhar do teu time. Mas outra coisa é o Flamengo representando o Brasil ganhar desse time que é de fora. Pô, pelo amor de Deus, eles não conseguem alcançar. Não, perfeito, a paixão. Mas você trouxe um dado que olha só, onde a análise emocional pode ir de forma pontual e através de resultados, de dados. Tá? Então imagina que um time ele está sendo pressionado pela sua torcida, né? Pela paixão que a torcida tem com ele. Então talvez o treinador, toda a equipe técnica e os próprios atletas não entenderam que talvez essa cobrança exacerbada diante de um campeonato, por exemplo, né? Está ali impactando aquele time através de uma emoção chamada medo. Tá? Então, o que a gente ensina na análise emocional? O que é que o medo faz? O medo ele tem uma força muito grande conectada à paralisia. Tá? Ele vai te trazer duas possibilidades. Né? Ou eu vou fugir, né? Medo, né? Não sei como enfrentar isso, paraliso. Eu precisaria de uma outra energia, de outra emoção, que é a raiva, para ir lutar, para cima. Mas, por enquanto, o medo ele tem uma força muito grande para paralisar. E aí você vê, então, um time que tem uma estrutura técnica interessante, bons atletas, mas está no campo o quê? Paralisado. De repente, o campeonato inteiro o quê? Paralisado. Por quê? Há uma emoção ali permeando todo o time, todo o clube, inclusive, que não é olhada. Ou então uma outra emoção que tem um cunho muito forte de recolhimento, que é a tristeza. Então, um time, ele pode estar sendo triste, sem ser percebido isso. Há uma tristeza geral, como falamos aqui no popular, não é? Por quê? Porque tem uma insatisfação com o clube, uma insatisfação com a torcida, ou então com a imprensa. Gerou ali um clima de tristeza. O que a tristeza faz? Paralisa para recolher. Então, como é que eu vou ganhar triste? Como é que eu vou ganhar com medo? Percebe? Então, olha como análise emocional, sua pergunta foi essa. Como é que ela pode ajudar um time, um clube, uma empresa? Porque fazemos análise individual de cada membro daquele time e temos, então, um relatório coletivo. Exemplo, né? Olha, aqui dos 30 componentes desse time, incluindo equipe técnica e tal, dos 30, 86% estão impactados com a emoção tristeza. Cara, então um dado preocupante. o time está triste, ponto. E não adianta a palavra de motivação naquele momento, porque é geral, 86%. Então, o time tem que olhar para isso, a equipe técnica tem que olhar para isso. O que está impactando, dando tristeza nesse time? Então, saímos de algo superficial com análise emocional para algo concreto.
Eu diria, 86%. então, então a gente pode fazer de maneira mais grosseira, vamos Diga aí. dizer assim, Uhum. dizer que a análise emocional, ela busca encontrar o caminho para desses momentos a gente chama de cristalizar, né? Sim. No esporte. De cristalização, um momento de felicidade plena, para que você Bacana. consiga bons resultados. Isso. A felicidade está ligada diretamente a isso, então. Então, interessante, né? Você abre caminhos para a gente falar aqui até amanhã. Dentro da visão que eu defendo, a análise emocional, a felicidade ela é uma construção cognitiva baseada nas emoções. Não existe emoção felicidade, tá? A felicidade é uma construção individual, inclusive, cognitiva. A emoção que existe, biologicamente falando, é a alegria. Uhum. Tá? Então, alguém alegre necessariamente não é alguém feliz, tá? Okay. Por quê? Por quê? Porque a alegria, do ponto de vista biológico, ela é emoção, e a emoção ela tem duração. Ela dura muito pouco, né? São picos. Então, eu vi o Robson alegre. Nossa, encontrei com o Robson tal dia, ele estava muito alegre. Não significa dizer que o Robson é feliz. O Brasil, por exemplo, vamos falar de país, é visto lá fora como o país da felicidade, né? É o povo, olha só que contradição, é visto como o povo ou um dos povos mais felizes do mundo, não é assim? Nossa, o Brasil é festa, é carnaval, o cara é um povo alegre. Não. Só que, na realidade, nós somos o país mais ansioso do mundo. Uhum. Dado científico e estatístico. A ansiedade, ela acaba sabotando o processo da felicidade. Então, nós somos talvez um povo alegre em momentos, principalmente em fevereiro, carnaval. Em momentos, em picos de alegria. Mas nós somos... Se bem que nós temos Carnaval, São João, Não, São Pedro. é o que não falta. Aí confundimos alegria com felicidade. Falando em esporte, em atleta, em desempenho, em alta performance, isso é muito importante que o treinador aprenda e saiba para ajudar o seu cliente, que é o seu atleta. Entender o seguinte, esse atleta que está comigo, cara, ele é alegre ou ele está sabendo construir um processo de felicidade? Jailson, você poderia perguntar, mas me diga aí como seria na vida real de um atleta entender isso? Entender o seguinte, ganhar uma competição vai te levar a um pico enorme de alegria. Joia? Ok? Pico de alegria. Então, mas se um atleta ele não se conhece, ele não possui autoconhecimento, ele não conhece a sua história, não valoriza a sua história de vida, não tem objetivo, não tem propósito de vida, e ele é triste. Ele não é feliz, cara. E isso vai criando uma dependência muito forte, que é o seguinte, olha o que vai criando na cabeça desse ser humano, que é esse atleta. Enquanto ele ganhar, ele vai ter os ciclos de alegria. E não vai pensar tanto na infelicidade. A partir do momento que ele deixar de ganhar, ou que não mais trabalhar com isso, ele despenca. De tal forma... A gente viu esses dias um vídeo, você que mandou um vídeo interessante sobre um atleta do tênis. Sim, lembrei. Quebrando as raquetes todas. Que é aquela história. É um momento frustração. Porque ele ficou frustrado e essa frustração levou desencadeou nele um processo de ódio profundo, provavelmente porque ele já vinha trazendo ao longo da sua trajetória nessa construção, como você disse, do pico de alegria ou construção da felicidade. Ele talvez venha trazendo alguns resquícios de insatisfação e que acabou gerando desencadeando esse momento. Seria isso? Exatamente isso. Exatamente. Traz muito exemplo ali. O vídeo que eu te enviei, inclusive, ele demonstra a raiva, tá? Você falou do ódio, a gente aprende que ódio é sentimento, tá?
emoção é raiva, né, que alimenta o ódio, enfim. Então ali ele colocou em prática a raiva de uma forma, obviamente, como a raiva é descontrolada, né? Ela leva a essa noção de descontrole. O que significa, olhando para aquele atleta que é um ser humano, significa que ele não está lidando bem com suas emoções. Eu vou mais longe. Pode dizer. Diga aí. Ele, olhando, eu vi o vídeo umas 2 ou 3 vezes. Né? Eu também. Ele desconta na raquete. Isso. Tá? E normalmente é um material de uma empresa que o patrocina. Isso. Provavelmente ele não estivesse satisfeito com alguma coisa feita por essa empresa com ele. E ele talvez já tenha reclamado da raquete algumas vezes, e a empresa não tenha dado a menor pelota para ele, tenha dito para ele, tentado convencê-lo de que não, a raquete, pode ir que a raquete vai... E não é a raquete que joga, é o ser humano que joga. Perfeito. Então a frustração dele não deveria estar na raquete. Talvez ele se tivesse um pouco mais de maturidade, quebra a primeira, quebrou a primeira. Foi aquele momento, bom, de explosão. E depois, num processo de construção, conversar com a empresa que fabrica as raquetes e levar um feedback sobre o que aconteceu com a raquete. Leva a raquete, ela está aqui. Aconteceu isso, assim, assim, assado. É assim que funciona. Perfeito. Essa é a minha maneira de verificar de analisar fatos dentro do esporte. Eu sou dessa forma. Talvez eu não tenha... Eu falei aqui sobre um momento de frustração que foi em 92, mas em momento algum eu peguei a sapatilha, o tênis que eu corri, joguei no chão. Não. Eu só sentei na beira da pista e chorei. E chorou. Perfeito. Porque eu entendi ali que em algum momento, num processo, e eu sei exatamente onde foi, meu técnico também sabe, nós erramos. Então. E isso aí nos levou a essa, aspas, derrota. A derrota. Perfeito. Então, Robson, consolidando essa tua análise, que é correta também, a análise emocional proporciona isso, olhar esse atleta que quebrou as raquetes, enfim. Dentro da análise emocional, o que nós queremos é criar uma cultura de educação emocional. O que nós não tivemos, né? Não tivemos em casa, não tivemos na família. Pelo contrário, né? Se você lembrar da sua infância, como eu lembro da minha, tanto família como escola, até com todo o amor que tiveram por nós, nos ensinaram o contrário, nos ensinaram a ocultar as emoções. O homem não chora. Não é isso? Não chora, não fique triste. Interessante isso, né? Quando a criança está chorando, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente não. No geral, né? Não fique triste. Por que não ficar triste? A tristeza é uma emoção. Não, isso é para criança que está ali na classe no ambiente. No ambiente, vamos dizer assim, ideal, porque para a gente da favela engole o choro. Engole o choro. Olha aí, exatamente essa pegada. Mas vamos lá. A análise emocional, ela possui 3 pilares. 3 pilares que vai comungar com o que você falou sobre a sua análise do vídeo da raquete sendo quebrada, tá? Que é a análise, primeiro, da observação. Quando você aplica a análise emocional, no caso de um atleta, que é a tua área, você vai estar ensinando este atleta a observar as suas emoções. Primeiro alicerce é esse. O segundo é compreender. Então, eu olho para mim, observo como as emoções estão agindo e compreendo como essas emoções agem em minha vida. Então, observo, compreendo. Por que eu preciso fazer isso? Lembre-se, nós não fomos educados para olhar para as nossas emoções. Fomos educados para ocultá-las, escondê-las. Então, observo, compreendo. E quando, então, desenvolvo a capacidade de observar minhas emoções, compreender como elas estão aqui, atuando em minha vida, eu vou para o terceiro pilar, que é, eu tenho agora a oportunidade de direcionar as minhas emoções. Olha só, eu só consigo, então, direcionar as minhas emoções se primeiro eu aprendo a observá-las, aprendo a compreendê-las, e só depois vou aprender a direcionar. No vídeo do atleta da raquete, não era para quebrar nenhuma raquete. Se ele soubesse observar, compreender e direcionar.
ele teria feito isso antes de uma outra forma, né? Então, como você disse, eu quebraria uma raquete e depois ia brigar com o patrocinador. Ok. Ele observaria o que estava acontecendo, compreenderia e iria decidir. Isso é direção, né? Amanhã tenho que ter uma reunião séria com esse patrocinador. Ou, se fosse conduzido pela análise emocional, essa reunião já teria acontecido. As insatisfações dele já teriam sido postas na mesa. Isso é direcionamento. Ali, nem a raquete tem culpa e nem o público pagou para ver aquela cena. Então, esse atleta ele estava, do ponto de vista emocional, disfuncional. Imaturo. Incapaz de lidar com suas emoções. E por quê? Porque ele não foi ensinado. A análise emocional vem trazer essa capacidade. Então, o que eu estou defendido, e você entendeu isso, eu fiquei muito feliz, tá? Análise emocional no esporte. Pega a criança, pega o adolescente que está ali, se desenvolvendo para ser um atleta, e ensina e aplica a análise emocional. Eu estou com raiva. Essa criança, esse adolescente, começa a observar a raiva em si, porque quem vai estar aplicando a análise emocional com ele, que pode ser o treinador, vai começar a instigá-lo pelo seguinte: observa como essa raiva está agindo em você agora. Observe em quais momentos essa raiva aparece na sua vida. É só aqui, no treino, ou em casa, ou na escola? Compreenda agora como essa raiva está impactando. Olha, seus amigos já não gostam de você, seus colegas de treino já não gostam mais de você. Olha como a raiva está te impactando aqui. Isso é compreensão. E direção ele vai chegar um momento que ele vai sentir a raiva, porque é natural sentir raiva. Biologicamente, temos ela aqui dentro, tá? Mas ele compreende o seguinte: cara, essa raiva não vai mais atrapalhar as minhas relações. E não resolve. E ela não resolve. Entende? Ela pode te dar um momento de como válvula de escape, né? E eu sempre digo, inclusive para os meus atletas, eu digo o seguinte: se você tem alguma frustração que está lá fora, traz aqui para a pista e vamos resolver aqui na pista. Que a hora que eu cansar você, na hora que você tiver a ponto de me xingar, falar assim, ó, porra, vai me fazer de novo, correr esse negócio de novo, se você estiver me xingando, você vai entender que existe... A gente faz isso muito de maneira, não de maneira empírica, vamos dizer assim, mas muito instintiva. Instintiva mesmo, sim. A gente já faz isso, tá? Sim. E aí eu digo para eles, ó, aqui eu vou arrancar as frustrações de vocês, eu vou arrancar o ódio, a raiva, tudo que vocês tiverem. Até porque vocês vão estar tão cansados, porque não tem público. Só tem eu e o cronômetro. Não tem galera gritando, porque eu trabalho cada um num horário diferente. Sim, sim. Até para não ficar um incentivando o outro. Aí tem um dia que eles têm juntos, tá? Mas é uma filosofia de trabalho que eu utilizo para que eles entendam que eles são por si. Perfeito. Eles são por si e pela sua história, pelas suas histórias, e por mais ninguém. Então, tudo isso que a gente aplica, eu acho que seria interessante até quando tiver o seminário, leva que eu vou amarradão. Vai sim. Porque essas histórias, eu vivi muito isso como atleta. Pois é. Eu experimentei muito do que hoje os atletas estão vivendo. Não da forma como eles vivem, porque hoje eles têm uma relação muito mais direta com o profissionalismo. Perfeito. No nosso caso, era mais amador e era tudo mais... Aí era empírico mesmo. Estávamos aprendendo. Hoje, nós conhecemos e vamos conhecendo ao longo do tempo nossos atletas. E aí vai uma última pergunta que eu preciso fazer. Manda aí. Que é a seguinte: o trabalho, então, ele deve ser realizado nas categorias de base com mais ênfase, para que nós tenhamos uma maior facilidade quando esse atleta estiver mais maduro e a gente tenha a compreensão maior dele, ou vice-versa? Vamos lá. Feliz da criança e do adolescente que tem acesso à análise emocional,
principalmente um atleta, que é o teu caso. Feliz dela, porque a tendência é, quanto mais eu aprendo o quê? Observar, compreender e direcionar minhas emoções, quanto mais eu vou envelhecendo, mais estarei apto a fazer isso, cara. Então, seria o plano ideal. Por isso, inclusive, dentro da análise emocional, existe agora a categoria da análise emocional educacional. Show. Levando para as escolas, cara. Os professores, coordenadores pedagógicos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, como analistas emocionais. E, sim, então o plano ideal seria aplicar nas crianças e adolescentes. Mas a análise emocional foi feita para qualquer idade. Então você é um profissional de referência nessa área. Então você vai aplicar a análise emocional nos seus atletas iniciantes ou os atletas que já obtêm grandes resultados, enfim, não importa. O que importa é que você poderá ajudar. E muito. E aproveitando aí, como você falou da última pergunta, te agradecer aqui em público, porque quando eu te apresentei a análise emocional, aí você falou algo fantástico. Assim, cara, isso aí é o que eu já faço, mas sem essa teoria científica, cara. Então eu quero esse negócio. Você entendeu de pronto, porque de forma instintiva você já estava fazendo isso pela sua história de vida. Então, olha que coisa, quero te dizer. O Jailson aparece aqui como o criador da análise emocional. Mas veja, não é Jailson que está realizando a análise emocional, são os analistas emocionais que foram formados e estão sendo formados por mim. O que Jailson faria indo para um clube esportivo? Eu creio que faria o que eu sei fazer, mas talvez eu não impactasse tanto aqueles seres humanos quanto o Robson Caetano, porque possui uma vida dedicada ao esporte, cara. Então, olha que poderoso isso. Uma análise emocional sendo praticada por um atleta que viveu isso. É muito poderoso. Então, amigo, você vai impactar muitas vidas aí fora. Tá? Muita gente precisando de você, cara. Muita gente. Eu tô falando que eu sou palestrante. Sim, você é palestrante por isso também. Perfeito? Então, eu creio que você vai colocar a análise emocional esportiva num patamar que ela merece. De visibilidade pela sua história de vida, pela sua seriedade naquilo que se faz. E, com certeza, outros profissionais do esporte vão desejar ser um analista emocional também, vendo você atuando, impactando vidas. Tá? Será muito honrado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por me acolher dentro do Instituto. Uhum. Me sinto muito honrado em fazer parte desse time. Espero poder retribuir à altura todas as expectativas que estão sendo depositadas em mim. Eu acho que a gente aprende, a gente nasceu para isso, vive aprendendo, vai morrer aprendendo. E eu espero poder contribuir realmente muito. Doutor, meu amigo. Muito obrigado. Professor. Perfeito, amigo. Deixo aqui o convite para aqueles que nos assistem acessar o site analiseemocional.com.br, porque lá tem toda a fundamentação científica, conteúdo da análise emocional e também das formações. Para ser um analista emocional, você precisa ser certificado. É isso que o estudo faz. Ele forma analistas emocionais em diversas áreas, como corporativo, financeiro, esporte, educação, terapêutico, bem-estar e saúde, para que os analistas possam impactar as vidas lá fora do jeito que são necessárias, tá bom? Um grande abraço, amigo. Nos veremos. Uma honra tê-lo como analista emocional, tá? Obrigado. Ubuntu. O mundo. Perfeito.